Meus amigos, Rodrigo Pacheco mais uma vez demonstrou de que lado que ele está. E não é do lado do povo. Ele se posiciona novamente ao lado do anjo caído que habita atualmente o Palácio do Planalto. É chocante ver Rodrigo Pacheco mais uma vez tentando evitar o inevitável, que é a instalação da CPMI. Ele está tentando de todas as maneiras demover deputados e senadores da ideia de instalar uma CPMI. Mas é claro, Rodrigo Pacheco, por si só, não está querendo isso. Ele é apenas um fantoche do anjo caído, que vem tentando de todas as maneiras impedir que a CPMI seja instalada. A grande questão, a grande pergunta que fica é o quê? O que eles estão tentando esconder? Qual o medo que eles têm? Que se descubra algo? Que se descubra que havia pessoas infiltradas? Essas são as questões que se levantam. Aí eles dizem assim, olha, estão criando fake news na internet. Não estou criando fake news. Eu estou apenas perguntando se é esse o medo que eles têm. Porque se não tem o que temer, deixa a CPI acontecer. Deixa a CPMI ser instalada. Não precisa ficar tentando evitar o inevitável. Gente, nós vamos falar sobre esse assunto em específico e sobre a situação do país, que vai piorando a cada dia. Desde o início do ano, desde o começo ali do governo, nós não vimos esse governo fazendo literalmente nada, não se votou nada, não chegou à conclusão de nada, não instalou nada de novo no país. Apenas falácias e, é claro, de novo, apenas o sofá e a cama do anjo caído. É só o tempinho da nossa vinheta, pessoal. Nós já estamos de volta. Bom, pessoal, olha só. Vamos lá, eu vou colocar as notícias aí já para vocês verem. Rodrigo Pacheco adia a sessão que instalaria a CPMI do dia 8 de janeiro. Ele está preocupado com essa CPMI, é claro que ele é apenas um fantoche na mão do anjo caído. Ele apenas repete, ele é um boneco de ventrílogo. Isso aqui é o Lula falando através dele. Todo esse medo, essa paura da instalação da CPMI deve ter algum motivo, algo deve estar sendo escondido do povo. O que será? Essa é a grande questão que fica. Por que ele fez essa reunião com líderes e atendeu o pedido da base aliada do governo? Não atendeu ao requerimento do pessoal da oposição, do pessoal que quer a CPMI. Tendo em vista que a lei, pela lei, já deveria estar sendo instalada, que eles estão passando por cima, o que virou moda aqui no Brasil. Afinal, até mesmo a Corte Suprema anda atropelando aí alguns ritos, né? Mas vamos lá, vamos para mais notícias aqui. Olha só, ao lado de Lula, Pacheco defende regularização das redes sociais. Vejam só. De acordo com Pacheco, regulamentar as redes sociais é importante para combater a violência nas escolas. Para ele, os ataques recentes estão ligados a problemas de saúde mental agravados com o uso indiscriminado da internet. Pacheco, não são as redes sociais que encorajam jovens a cometer crime. A impunidade encoraja jovens a cometer crime. As penas brandas encorajam jovens a cometer crimes. Praticamente, a falta de punição para jovens faz com que jovens cometam crimes. Por que, ao invés de focar em redes sociais, não se diminui a maioridade penal? Não se cria mecanismo de punição para menores infratores? Mas não, um aluno desse que comete uma tragédia dessa, ele vai acontecer o quê com ele? Ficar 3 anos na Fundação Casa, ou seja lá qual for a fundação de cada estado. Aqui em São Paulo é Fundação Casa. Aí ele fica 3 anos lá internado, comendo do bom e do melhor, sem fazer nada, literalmente nada. Bateu 3 anos, ele sai. E nem vai constar na ficha dele que ele cometeu esse tipo de crime. Então que tal começar a olhar esse tipo de coisa? Ou o senhor é covarde o suficiente para ter medo de fazer isso? É mais fácil regulamentar redes sociais e calar os opositores, né? Agora vejam só, pessoal.
saindo dessa história do Rodrigo Pacheco, como eu falei, tivemos aí o adiamento dessa sessão, dessa bendita sessão. Eu gostei de ver a coesão da direita, parece estar bem coesa, todos insistindo, claro. Você tem um ou outro que está retirando a assinatura, porque são pessoas que não têm valor, eles têm preço. Olha, opa, isso aí vai me beneficiar, então vou retirar a assinatura. Ele está pouco se lixando para o bem do Brasil. Enquanto isso, enquanto não se instala a CPMI, Lula continua sendo, como disse os Estados Unidos, o papagaio russo. Ele está apenas repetindo a propaganda russa. É claro, ele esteve em Pequim e conversou com seu amiguinho, Xi Jinping, e agora ele está fazendo propaganda pró-Rússia, né? Atacando Estados Unidos e os outros países do Ocidente. Agora vejam só, olha só, a situação do país vai piorando a cada dia. A Simone Tebet garante o ajuste do mínimo em 2024. É claro que garante, a lei obriga, mas não fala em valor. O que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada ao Congresso? R$ 1.389, ou seja, R$ 69 de aumento. Não se compra nenhum botijão de gás. Certo? Botijão de gás em torno de R$ 120. Não se repõe nem a inflação com isso que eles querem dar de aumento. Tá, ó. De acordo com a pasta, o valor considera apenas a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, projetado para o exercício atual, 5,16%. No entanto, a ministra garante que haverá aumento real, porém não citou valores. Por que ela não citou valores? Justamente para fazer chantagem. Olha, se vocês não aprovarem o arcabouço fiscal proposto pelo Poste, nós não vamos poder dar um aumento real do salário mínimo. Coitado desse povo pobre, vai ficar sem aumento. Então, mais uma vez, eles usando o povo para conseguir aprovar o que eles querem. Olha, aprova aí que nós vamos dar um aumento real. Aí, ao invés de 1.399, olha, vamos dar aí mais R$11 de aumento, vamos R$1.400, pronto. Como se fosse fazer alguma diferença. E não vai. Além disso, nós temos outros problemas que são urgentes aqui no Brasil, mas que o Congresso está distraído em evitar uma CPMI. Olha, não se vota nada, não se aprova nada, não se muda nada. Já são mais de 100 dias e tudo parado. E o povo também está na inércia. Todo mundo aceitando isso. Está na hora do povo começar a acordar de novo. Olha só. O ministro da Fazenda anunciou medidas que aumentam a arrecadação e reduzem despesa do governo federal. As medidas teriam impacto de 242 bilhões no orçamento, sendo que 156,3 bilhões seriam com o aumento de arrecadação, ou seja, via impostos. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que provavelmente a maioria aí não sabe. Nós trabalhamos, em média, 149 dias do ano para pagar impostos. Com isso que ele quer arrecadar mais, 156,3 bilhões, vamos por aí que tenha 100 milhões, que eu acho que não tem 100 milhões de trabalhadores registrados aqui no Brasil. Tá? Eu creio que fica em torno de uns 97, por aí. Que fosse 100 milhões. Vamos colocar 100 milhões. Isso daria R$ 1.563 a mais de imposto no ano para cada trabalhador. Cada trabalhador. Aí você fala assim, mas vamos fazer aí pelos brasileiros. Você reduz isso aí mais ou menos pela metade, um pouco menos da metade. Vamos por aí que sejam uns 700, uns 600, vou ser bonzinho, R$650 a mais por brasileiro, tá? Por brasileiro de imposto, por ano. Enquanto isso, eles vêm com R$69 de aumento do salário mínimo. E aquele mesmo salário mínimo vai pagar mais imposto. Porque aqui no Brasil não se taxa a renda. A maior parte dos impostos são arrecadados através dos bens vendidos, bens e serviços.
o que é injusto. Por exemplo, um Jorge Lehmann, que causou um rombo de 40 bilhões aí na Americanas, está envolvido lá porque é um dos donos, ele paga o mesmo imposto que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga quando compra um pacote de arroz. Os dois pagam o mesmo imposto. Por que isso? Porque justamente não se tributa a renda no Brasil. Se tributa bens e serviços. Deveria ser o mínimo os impostos de bens e serviços. Por isso que nós pagamos tão caro em carros. Aliás, em todos os produtos aqui no Brasil. Comece a pegar a notinha fiscal e olhar lá. Dá uma olhadinha no quanto você paga de imposto. Pode ser aquela notinha do mercado mesmo. Você vai ver que você comprou lá uns R$200, pelo menos uns 60 vai ser imposto. Então prestem bem atenção nisso. Olhem o cupom fiscal, tá? Brinquedo, vocês não têm ideia de como os brinquedos são taxados. Por isso que o filho do pobre não pode ter brinquedos no Brasil. Agora vejam só. Mais coisas ruins. 5,16% de aumento para o salário mínimo. A expectativa de inflação já está em 6%. E nós não chegamos nem no meio do ano ainda. Tá? O mercado financeiro projetou pela primeira vez este ano que a inflação pode ultrapassar os 6% em 2023. A previsão foi feita por analistas consultados pelo Banco Central para o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, dia 17. A projeção só vem subindo. Era 5,96, passou para 5,98 e agora já está na casa dos 6%. E detalhe, ainda nem se diminuiu os juros. Se diminuir os juros, provavelmente essa expectativa vai aumentar mais ainda. É uma coisa muito, muito ruim o que está acontecendo no Brasil. E muitas pessoas ainda estão dormindo. Agora vejam só. O ministro da... Como eu não gosto desse cara, Paulo Pimenta, detesto ele. Pimenta nega recuo do governo em relação à taxação de importados. Não, é só impressão nossa. Eles não ficaram com medinho, não. Eles viram que deu uma repercussão negativíssima, que os passadores de pano estavam se desdobrando para passar pano. O que eles fizeram? Olha, vamos recuar, não vamos taxar. Mas eles querem fazer outras coisas para taxar, porque eles têm aquele 156 bilhões para arrecadar. Certo? Não é um recuo, é um ajuste buscando o mesmo resultado com medidas administrativas, sem que haja qualquer reflexo à pessoa física. Segundo o ministro, a adoção de tais mecanismos de fiscalização devem alcançar o mesmo objetivo que a taxação a importados anteriormente anunciada, que é diminuir o rombo fiscal no país. É justamente isso, o rombo fiscal. Mais de 230 bilhões de rombo no Brasil. Nós saímos de uma situação que o ano passado ficou 54 bilhões no azul para 230 bilhões negativos no primeiro ano de governo do Anjo Caído. Mas tem mais notícias para piorar ainda. Vejam só. Mais de 41% dos brasileiros vão viajar menos de avião em 2023, segundo as pesquisas que foram feitas pela Proteste, tá? O Brasil não vive sob otimismo econômico. Uma nova pesquisa feita pela Proteste, associação sem fins lucrativos que atua pela defesa dos direitos dos consumidores, aponta que 4 em cada 10 brasileiros vão diminuir a quantidade de viagens de avião em 2023, tá certo? No Brasil, 35,3% dos passageiros pretendem voar de 3 a 4 vezes esse ano. Essa mesma proporção respondeu ao questionário que deve viajar de avião em até 2 vezes em 2023. Outros 16,4% disseram que farão entre 5 e 10 voos. Já 8,5% nem vão viajar. Por quê? A situação do país não está permitindo. E a tendência é ir piorando, gente. Mês a mês, tá? Vejam só. Para fechar com chave de ouro, prévia do PIB indica queda de 0,04% da economia em janeiro. O índice de atividade econômica do Banco Central, conhecido como prévia do Produto Interno Bruto, teve uma leve retração no começo de 2023. Em comparação com dezembro do ano passado,
o indicador apresentou queda de 0,04%. Apesar da revisão, a projeção continua refletindo o cenário prospectivo de desaceleração da atividade econômica em 2023, na comparação com os 2 anos anteriores. Aí o que fica para a gente poder dizer para o povo? Faz o L. É isso que resulta. Faz o L que tá tudo bem, tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. O Brasil piorando mês a mês. Um governo paralisado, tomado porque ele não tem maioria no Congresso, está refém do Congresso. Não se vota nada, não se faz nada. Eles tentam de todo jeito adiar aquilo que pode derrubá-los. Mas se Deus quiser, em breve nós teremos muitas novidades boas para o Brasil. Eu ainda quero ver o anjo caído de novo, tá? Caindo da cadeira do presidencial. Por quê? Há muitas fontes dizendo que a CPMI sendo instalada, esse governo não dura muito. E eu quero acreditar nisso, tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.